Ter um bichinho de estimação é bom demais, não é? Eu te conto que o brasileiro gosta. Segundo o censo do Instituto Pet Brasil de 2021, o Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de animais domésticos. São mais de 149 milhões de bichinhos de estimação aqui no nosso país. É certo que ter um animalzinho em casa, seja ele qual for, traz uma série de benefícios para a nossa saúde física e mental também. Mas eu preciso destacar que eles também precisam de cuidados. Então hoje, aqui no programa, nós falamos sobre uma alimentação saudável, né? A nossa alimentação. A gente citou alimentos que não fazem bem para o nosso corpo. E com os pets não é diferente. Se atentar para os alimentos dos bichinhos é muito importante e faz diferença na saúde e na qualidade de vida deles. E a gente vai conversar agora com uma veterinária que está aqui para falar de tudo para a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Elisa Mariana, ela é veterinária e assim, está pronta para dar diversas dicas aqui próprias dela mesmo, com os próprios bichinhos, né, Elisa? Isso. Pra gente começar, Elisa, me conta, a gente pode dar comida caseira pro pet? A comida que a gente come no nosso dia a dia ali, o nosso almoço, o nosso jantar? Olha, o nosso almoço não é adequado, porque não é uma dieta balanceada. Mas hoje existe, né, a alimentação natural balanceada, que é praticamente com os mesmos ingredientes que estão incluídos na nossa dieta humana. E a gente pode usar, desde que esteja balanceado para eles. Entendi, mas então o que faz bem pra gente não significa que faz bem pra eles, é isso? Isso. A gente, por exemplo, nós amamos comer chocolate, né? Mas o chocolate, ele tem um metabólito, que é a teobromina, que é tóxico para cães e gatos, porque eles não conseguem metabolizar como nós. O açaí também não é bom para eles, é um alimento tóxico, porque eles também não conseguem metabolizar. Existem vários alimentos, né? Como a cebola, açaí, carambola, a macadâmia, que faz bem para nós, mas não é ideal para eles. E o que pode acontecer com um bichinho se ele comer, né, um alimento desse, assim, um alimento que a gente come ou algum desses que você já citou? Esses alimentos tóxicos, como eles não conseguem metabolizar, essa toxina ela vai se acumulando no organismo e aí ela gera vários distúrbios, né? Estimulação do sistema nervoso central, o animal pode entrar em coma, né? Ter arritmias cardiovasculares, diarreias, vômitos, uma porção de coisa, até uma insuficiência renal aguda. Entendi. São muitos alimentos que eles não podem comer, mas isso significa então que os bichinhos só podem comer ração? Não. Eles podem comer outras frutas, né, que são adequadas, desde que essa quantidade não passe, né, a quantidade recomendada, porque aí a gente já entra também na questão da obesidade, que está muito comum nos pets. Mas existem alimentos assim que a gente pode fazer uma dieta caseira natural, né, com batata baroa, que é a mandioquinha, arroz integral, cenoura, carne de frango, de boi, várias outras coisas que eles podem comer e são ótimos para eles. Mas a ração ela é mais indicada ou não? Então, a ração ela é indicada também, isso depende do que o tutor está preparado para oferecer, né? Normalmente, dependendo da dieta, né, entre a ração e a alimentação natural, às vezes a alimentação natural fica um pouco mais onerosa para o tutor. Então, desde que seja uma ração balanceada, uma ração de qualidade, não tem problema. E como que é essa alimentação natural que você citou? A alimentação natural, ela tem várias modalidades, né? Tem alimentação crua com ossos e alimentação cozida, né? Natural cozida. Eu trabalho mais com alimentação natural cozida. É uma alimentação muito parecida com a nossa, né? A gente vai usar uma fonte de proteína, uma víscera, que normalmente é o fígado. A proteína pode ser porco, boi ou frango. E um carboidrato e também vegetais, né? Vegetais como a couve, a gente pode usar também legumes como a cenoura. E aí, como é uma dieta cozida, a gente ainda precisa suplementar, porque mesmo eu oferecendo isso tudo, a dieta ainda não tem tudo que eles vão precisar. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com oferecer resto de comida nossa, porque não vai ter todos os nutrientes necessários nesse resto. Além dessa dieta que a gente faz, né, com os legumes, as verduras, a carne, a gente precisa colocar o pozinho, que é o suplemento, para balancear e ter todos os nutrientes que eles precisam.
Certo. E a gente tem imagens que você mesmo trouxe pra gente, né? Que são as imagens que ela prepara para os próprios bichinhos dela. A gente vai conferir essas imagens e você pode já ir comentando, né? Por cima dessas imagens, o que é. Bom, isso aí eu deixei... A gente normalmente tritura bem os alimentos para eles serem mais bem absorvidos pelo organismo e para eles não separarem aquilo que eles mais gostam. Aí nessa imagem tem uma variedade, né? De carne, tem fígado, eu coloquei um pouquinho de abacate, aí tem cenoura, tem batatinha baroa, tem abobrinha. Isso tudo foi pesado antes, né? De acordo com o porte do animal, o peso, para ele receber a quantidade certinha. E como é um alimento natural, ele tem mais água, né? Isso ajuda o trato urinário também, porque eles... É um alimento mais úmido, então eles limpam mais a urina, os rins. É ótimo. E tem outras imagens também. Tem algumas que eu percebi que você separa porções. Isso é importante, separar as porções? Isso. As porções a gente fornece por dia, né? Então são porções diárias. Aí normalmente eu misturo tudo, mas eu coloquei separadinho para dar para ver o que tem nessa alimentação natural. Então aí eu tenho a porção dos vegetais, né? Da carne e o fígado ali, que é um bifinho separado, que a alimentação natural ela sempre precisa ter uma porção de proteína e de víscera, né? Para ficar o mais balanceado possível. Ali é mais um exemplo, né, de uma combinação que pode ser feita. Isso. E aí tá tudo misturadinho já. E aí é só fornecer, eles amam. É muito prazeroso. Aí essa dieta tem o ovo, né, como fonte. Além da carne também eu coloquei o ovo. Tem vegetais em cima. E essa é a dieta ideal. Ela tá toda triturada, passada no processador, né. A gente faz misturar, faz uma massa, porque a quebra dos nutrientes fica mais fácil de ser absorvida, porque às vezes sai tudo nas fezes quando a gente dá um pedacinho maior. Então você vê que a cenoura sai nas fezes e quando está bem triturado dessa forma, a absorção dos nutrientes é melhor. E esses alimentos, eles são feitos da mesma forma que a gente faz o nosso ou tem diferença? Então, tem um pouco de diferença, né? Porque a gente usa muito tempero. A cebola, por exemplo, a gente não usa porque é tóxica. A gente faz na panela normal, tudo normal, mas a quantidade de tempero que varia. Mas é a mesma coisa. E eu achei interessante essa imagem, né, que tá ali com os nomezinhos bonitinhos. Como que funciona esse sistema aqui? Eu comprei uma embaladora a vácuo para facilitar, né, o armazenamento no freezer, porque as porções ficam mais, né, o freezer não é tão grande, aí as porções ficam mais fáceis, então eu separo já as porções diárias nesses pacotinhos. Então, cada pacotinho daquele é o que cada um vai comer por dia, né, então eu só descongelo e forneço depois que já está na temperatura ambiente, ou dou uma leve esquentada. Então, tá tudo triturado, embalado a vácuo, justamente para facilitar tanto a conservação quanto disponibilizar maior espaço dentro do freezer mesmo. E a quantidade, né? A quantidade de alimento e a frequência que você vai dar esse alimento para o bichinho, ela vai de acordo com a idade, o porte, a espécie? Como que funciona? Bom, tudo varia. O porte do animal varia, o que você vai incluir de alimento. Por exemplo, cães de grande porte, a gente precisa ter um cuidado no fornecimento, principalmente na proporção de cálcio e fósforo, porque são animais que crescem muito, então tem que ser bem cuidadosa. Se é uma cadela gestante, o cuidado também é outro, né? Como ela está em formação, né, de fetos, de bebês, então a alimentação ela tem que ser mais nutritiva, né, com mais fontes de proteína, gordura. O filhote de crescimento também precisa de um cuidado maior. A gestante, né, como eu falei, animais em reprodução também precisam de um cuidado maior. O porte também varia, o peso devido à quantidade, e também tem aquele paciente que tem alguma patologia, né? Então, com a alimentação natural, a gente consegue fazer um mix que às vezes na ração a gente não consegue. Por exemplo, um animal oncológico e com insuficiência renal, né? A gente consegue englobar na alimentação natural os alimentos para aquelas duas patologias. E às vezes fica difícil de conseguir isso no alimento comercial.
E como que os tutores fazem, Elisa, para saber essa quantidade, né? Tem que procurar um profissional? Como que funciona? Então, o ideal é procurar um profissional. Às vezes, né, nesses alimentos comerciais, no rótulo vem falando a quantidade recomendada, mas às vezes precisa ser feito um cálculo, né? Às vezes o animal está com um sobrepeso. Existe uma fórmula que a gente faz esse cálculo de acordo com o peso, o nível de atividade que esse animal tem, se ele é castrado ou não, isso tudo influencia na quantidade que a gente vai oferecer de alimento. E uma dúvida, Elisa, eu vejo muitos tutores dando aqueles petiscos industrializados. Porque o animal teve um bom comportamento, uma forma de agradar ali. Pode dar esses petiscos? Então, a gente vai esbarrar muito também nessa questão da obesidade. É claro que pode fornecer, mas em quantidade limitada, né? Você não vai trocar um alimento completo, né, balanceado pelo petisco, que às vezes não tem a quantidade de nutriente que ele precisa. E às vezes, para reforçar um pedacinho, às vezes uma fruta, um pedacinho de carne, é melhor do que encher o paciente, o animal, de vários petiscos que não está sendo bom nutricionalmente para ele. E já que você falou de frutas, quais são as frutas recomendadas e as frutas que não são recomendadas de jeito nenhum? As frutas que não são recomendadas de jeito nenhum é a uva, a carambola e o açaí. As outras frutas a gente pode fornecer, mas de forma moderada, né? Tendo em vista também o que cada paciente ele vai, como ele vai responder de acordo com aquela fruta. É igual a gente. Tem pessoas que comem mamão e o mamão solta o intestino. Com eles é a mesma coisa. Então, o melão às vezes pode ser indigesto para algumas pessoas. Para eles também podem ser indigesto, mas não é tóxico, né? A gente pode fornecer a pera, a maçã sem semente, porque a semente é tóxica. Banana, morango, melancia é ótimo sem a semente também. E essas dicas, elas valem para qualquer bichinho ali, seja um gato, um cachorro, um coelho? Para cão e gato. Para cão e gato, né? Cão e gato. Os outros animais de estimação já vai para um outro programa. Vai para um outro programa. E, doutora, então, só para a gente reforçar, alimentos que não podem. Mais uma vez, eu lembro da cebola. A cebola, carambola, a uva, o açaí e a macadâmia. E para a gente finalizar aqui a entrevista, Elisa, existem sinais de alerta que os tutores precisam ficar atentos, assim, em relação aos bichinhos? Existem. Esses sinais, eles não necessariamente estão diretamente relacionados com algum distúrbio nutricional, né? Existem várias patologias que têm esses mesmos sintomas. Você pode observar a perda de vitalidade, o animal está mais quietinho, mais sonolento, perda de apetite, o pelo que cai demais, que está opaco, quebradiço, às vezes começa a ter queda de dente. Isso tudo é um sinal de atenção. Perfeito. Elisa, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Quer deixar um Instagram, uma arroba para o pessoal de casa te seguir? Meu Instagram é @LisaMSouza.